Quando a gente é conduzido pelas nossas emoções ou porque a gente não tem essa convicção bem estabelecida dentro de nós, a gente acaba paralisando aquilo que Deus está pedindo um progresso na nossa vida. Você não está confuso porque te falta informação. Você está confuso porque te falta convicção. Quais são as suas convicções de verdade? Eu não estou falando daquilo que você posta na rede social. Eu estou falando daquilo que norteia a sua vida verdadeiramente. Muito prazer, meu nome é Matheus Canguçu. Eu sou Beatriz Canguçu e o nosso intuito é te empoderar e se tornar um líder com uma identidade curada, corajoso, correto e convicto e assim viver o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Hoje nós vamos falar de quais são as suas convicções. Pronto para a gente poder aprender quais são as verdadeiras convicções que vai nortear, que vai ditar, direcionar as nossas vidas e, claro, vivermos tudo que Deus tem para nós aqui nessa terra. E por que falar de convicções, Matheus? Porque é uma das coisas que as pessoas elas acham que elas têm e muitas das vezes estão totalmente confusas ou se confundem com outras expressões colocando que é uma convicção. Ah não, as pessoas agora têm a sensação, eu tenho paz, eu sinto paz, e tá falando que aquilo ali é de Deus. E hoje nós vamos aprender pela palavra quase verdadeiramente quais são as convicções que a gente precisa ter. Algo que eu tenho visto, e esse é um tema tão pertinente pra gente estar compartilhando aqui, esse lugar que cada vez mais a gente está numa geração meio que não só fast food, tecnologia, tudo aquilo que a gente tem vindo de bom, mas as pessoas facilmente, elas decidem coisas, mas não terminam. Há um lugar de constância. Elas começam sem estrutura, sem estratégia, ou então com muita fala, até mesmo aquela pose firme e no falar, mas com convicções tão rasas. As pessoas elas estão sendo muito reativas. O problema que eu tenho percebido, é que não tem sido um problema iniciar algo. As pessoas têm até iniciado. O problema é que essa falta de convicção, elas começam, param, fala que Deus pediu para mudar, fala que Deus falou que era para terminar, mas não terminou, fala que Deus, então tá tudo muito confuso, muito emotivo. Então, quando a gente é conduzido pelas nossas emoções, ou porque a gente não tem essa convicção bem estabelecida dentro de nós, a gente acaba paralisando aquilo que Deus está pedindo um progresso na nossa vida. Muito bom, vamos para a palavra. Se você pode, nós também vamos colocar aqui para você acompanhar Provérbios, gente, um livro que eu amo, de sabedoria. Provérbios capítulo 3, lá no verso 5 ao 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Olha essa palavra todo aí, ó, importante. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer. Nossa, como que a gente precisa aprender esse verso 6 aqui, hein? E lhe mostrará o caminho que deve seguir. Verso 7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Aqui já tem 3 versos aqui do sucesso aqui para nossa vida. Convicção não é eu acho. Primeira coisa que a gente já vai trazer aqui. Convicção é a palavra de Deus vai nos mostrar há um lugar que eu e você deveríamos pautar todas as nossas convicções. E esse lugar é uma garantia segura daquele que é inabalável, daquele que estabeleceu todas as coisas, daquele que chama à existência aquilo que não existia, e ele é o Senhor. A palavra dele vai nos chamar para o primeiro lugar se eu e você queremos crescer em convicção e ter uma estrutura sólida, firme, para desenvolver o que nós pensamos e como você pensa, você é, e assim, resultados daquilo que você faz, porque aquilo que você pensa, você é e você faz. Precisamos retomar, consolidar a nossa vida nesse princípio fundamental. Eu só tenho convicção quando eu aprendo da palavra do Senhor, conheço ela e eu confio nela. Gente, convicção não é o que eu acho, mas aquilo que Deus diz. Quando a gente olha para Tiago, capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: o homem de mente dividida é instável em tudo o que faz. Eu percebo que muitos de nós temos sido instáveis em muitas coisas na nossa vida. E a Bíblia está deixando clara aquela pessoa que tem mente dividida. É aquela pessoa que está pensando em 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo e não pensa naquilo que Deus pediu para a gente pensar. Olha só, parece muito simples, mas no dia a dia nós estamos tão atarefados, são tantas atividades, são tantas coisas. Qual é a frase que muitas das vezes você responde para pessoas que te convidam para poder fazer algo e você fala com ela que não vai conseguir? Por quê? Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo executar aquilo, não vai dar para mim não. Mas se fosse prioridade,
Se você tivesse convicções bem estabelecidas da sua rotina, na sua organização, certamente você não falaria essa frase. Eu não estou falando que é um erro, é um problema, mas você precisa vasculhar os vestígios do porquê que a gente tem repetição dessa frase e não conseguimos, com a convicção certa em Deus, ter as atitudes que nós precisamos diariamente. Escolher o que a gente precisa escolher a cada estação. Não só começar bem, mas terminar bem. Meu Deus, isso tinha que ser um slogan. Vamos fazer uma t-shirt. Não só comece bem, termine bem. Ou seja, você pode até começar meio devagar, às vezes pode começar intenso, forte, não há problema, mas a Bíblia vai nos ensinar que a forma como que a gente termina, ela é crucial. Muito bom, e a palavra, o texto está nos falando, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie com o seu próprio entendimento, não dependa da sua própria percepção ou entendimento. Meu entendimento, nosso entendimento é uma ferramenta, não um trono, não um lugar que nós temos que reinar. O nosso entendimento, primeiro, o coração. Esse lugar do coração é com a nossa essência, a essência da nossa vida. E esse lugar do entendimento é a nossa razão. E a palavra nos ensina, nós temos sim uma fé racional, mas uma fé que nos ensine e faz também crescermos e entender que nós cremos para ver, não ao contrário. E o meu crescimento no entendimento de conhecer a Deus sempre vai me levar ao quê? A me towards Him. Ou seja, a me cada vez mais submeter, a me render, a confiar, a me apoiar em quem Ele é. Eu amo que é algo que a gente aprendeu, a igreja que nós crescemos, e é um dizer maravilhoso, e muitas outras igrejas, pastores falam, mas a gente é tão simples, tão poderoso, e muitas das vezes também ensinando no kids, aos pequeninos, ou os mais youth, enfim, a gente traz isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Gente, isso é uma garantia, tá aqui na palavra de Deus. É uma declaração. É uma declaração com tal convicção, e essa é a realidade que o Senhor nos chama para ver com convicção. Mas é o que é muito importante já estabelecer. Eu e você só podemos crescer em convicção naquilo que é inabalável, sólido, perfeito e transbordante quando primeiro nós confiamos. Nós nos apoiamos isso, nós entregamos a esse lugar mesmo de confiar, de depender, de se render. E a gente lembra, meu entendimento vai crescer, mas meu entendimento não deveria governar, porque primeiro, se já é meu, tira ele de cena, né, gente? Se já é nosso, tudo nosso tem que ser renovado e transformado pela palavra dele. E assim, como dizem Romanos, nós começamos a ter a habilidade, a capacitação de poder experimentar, provar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para nós. Nós temos 3 convicções aqui que você precisa carregar para ser bem estabelecido em Deus. Essas 3 convicções são confiar, confie no Senhor, reconheça Deus em todos os seus caminhos e tema ao Senhor e fuja do mal, porque está tudo baseado naquilo que Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 7 diz para nós. Então, você confia no Senhor, você reconhece os seus caminhos e você teme a Ele, porque essa é a base pilar, isso é o que sustenta, dá sustentabilidade para que as nossas convicções sejam sólidas. Se a sua convicção você percebe que não está sólida, está no eu acho, talvez, eu acho que nesse momento aqui, talvez Deus disse. Gente, a gente tem que ter muito temor quando a gente vai falar que foi Deus que disse. Porque assim nós vamos viver baseado naquilo. Então, se você tem convicção baseado no que Deus trouxe, ok, vá para frente, move on. Mas se não é algo que você está assim, será, talvez, não sei como, eu acho, você precisa repensar. Porque aqui a gente está trazendo as bases para que assim você consiga avançar. Quando eu olho para uma realidade, exemplo, de um GPS, que é algo muito comum e no cotidiano de todas as pessoas, eu e você, pelo menos eu, né? Não sei você. Mas eu não fico discutindo com o GPS depois que eu coloco o destino para me poder ir. E quando eu erro uma rota, erro um caminho, ele vai ficar recalculando. Ele vai ficar recalculando o tempo todo. Mas eu vou ficar discutindo com ele? Não, ele está recalculando porque eu coloquei um destino. Então Deus também deu um destino para a sua vida, deu um propósito para a sua vida. E assim com esse propósito vem as convicções. E as convicções elas vão ser bem estabelecidas conforme você é cheio da palavra, você é cheio de fé. E aí você vai sendo guiado por essas convicções. Você não fica mais refém das circunstâncias, não fica mais refém da pessoa falou o contrário. Você não fica refém de uma pessoa que talvez até goste de você, mas que fala uma coisa contrária ao Senhor. E aí a gente vai entendendo aquilo que a gente precisa equilibrar para a gente poder tomar nossas decisões. E esse lugar também de confiar e de todo o coração no Senhor e não se apoiar no seu próprio entendimento, porque nosso coração, nosso entendimento, a nossa essência de nós mesmos, nós somos falíveis e enganosos.
A palavra nos traz isso em Jeremias 17. A palavra diz que maldito o homem que confia em si mesmo ou no outro homem, mas é bendito. É o homem que confia e coloca sua dependência no Senhor. É como uma árvore plantada onde suas raízes... Juntos aos ribeiros de águas, e suas raízes têm raízes profundas. Ou seja, mesmo na seca, mesmo nos tempos difíceis, tá ali, permanece firme e dá suas folhas e os frutos a cada estação. Convicção faz você permanecer indiferente da estação. Inabalável. Inabalável. Se você não tem convicção, tudo te move. Por isso que a gente está numa reação tão trend, tão de reativas, tendência, né? reativa. Eu não sei uma frase, eu até ouvi essa semana, talvez algum outro podcast. A mãe, muitas das vezes, nossa mãe fala, você não é todo mundo. Muitas das vezes é esse lugar que eu e você, o Senhor nos chama para viver na realidade desse mundo. Nós não somos todo mundo. O que o mundo dita, o que o mundo estabelecendo, até mesmo aquilo que é as circunstâncias ou o nosso exterior. Se eu, de fato, tenho uma convicção inabalável, vem da fonte, que é o próprio Senhor, e ela vai ser estabelecida em mim. Quanto mais eu escolho me render, eu escolho apegar, eu escolho depender e estabelecer do que Ele está falando, a realidade para minha vida. Isso que é confiar. Isaías capítulo 40, no verso 8, diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Ou você pode colocar, ela permanece eternamente. É exatamente o que ela trouxe aqui para nós, dessa declaração que ela recebeu na outra igreja que nós congregávamos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ponto. Se eu me apego a essa realidade, gente, todas as suas decisões vão mudar se você entender essa declaração. Porque ela vai nortear aquilo que você faz. Se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, peraí, aqui tem muita riqueza para mim, tem muitas declarações que falam a meu respeito, que falam aquilo que eu sou, fala da minha identidade, fala aquilo que eu tenho que fazer, fala qual que é a minha postura que eu tenho que ter. As convicções, elas estão sendo o quê? Sendo sólidas, baseadas na palavra. Então, a gente precisa construir dentro desse lugar. Né? E confiar também, como nós já temos falado, é depender. E algumas perguntas, né, para você pensar, ok, se confiar é depender, é se render, é me apoiar no que ele fala, no que ele é, o que você tem controlado? O que você não tem confiado porque está no seu entendimento, você está se apoiando não na palavra, não de todo o coração, talvez você até confia, mas em partes. Como que a gente consegue viver uma vida, muitas das vezes, né, nos chamando de discípulos, mas nós vivemos em partes? A palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento e conhecer a Deus. Porque quanto mais eu confio, quanto mais eu conheço Ele, eu vou aprender do caráter dele, eu vou confiar e isso eu vou me basear na minha convicção, mas eu também vou desfrutar. Então, há um lugar de confiar, uma condição de dependência e surrender, de rendição. Onde eu estou pedindo a Deus direção, mas já decidi. Gente, isso é tão comum. E é incrível que a gente pode reconhecer isso talvez na oração, uma oração tão bem comum ou bem conhecida, well known, que é a oração do Pai Nosso, Our Father, né? Que ele vem trazer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas das vezes nós oramos isso, mas quantas das vezes nós gerimos a nossa vida não nessa condição? Nós queremos a nossa vontade, nós nem vamos no Senhor e perguntamos, Senhor, não no meu entendimento. Meu entendimento, olha, essa conta está fechada, isso está certo, eu posso sair desse lugar, eu posso responder assim, eu posso guardar essa ofensa no meu coração e só falar que é emoção, lugar de preservação, eu posso mover, eu posso ir para o next move on, como o Mateus falou, mas sem assumir a responsabilidade da restauração, do consertar antes de sair, de fechar um ciclo bem, de esperar processos, de obedecer, de submeter. Não, no meu entendimento, está tudo fechando a matemática. Senhor, então é assim que tem que ser estabelecido. Abençoa os meus planos. E o Senhor, como a palavra diz, Ele é mais que não só disponível, mas Ele é mais que apto. O Senhor é Deus bom. As misericórdias dele são as causas de nós não sermos consumidos. Ele tem morrido na cruz. Nós não somos merecedores. É pela graça, mas não foi de graça. Nós temos o amor dele infinito, incomparável. Nada pode se comparar ao amor dele. E apesar de tudo isso, quantas das vezes eu e você nos colocamos na condição de falar, Senhor, e o Senhor deseja assim nos abençoar grandiosamente. Mas o lugar de confiar é que você reconhece que Ele é o Senhor. Você não vai se apoiar no seu próprio entendimento e você também vai render as decisões da sua vida. Você não vai decidir falar, Deus agora abençoa, então Deus, esse é o lugar. Ou então, porque o Senhor falou. O Senhor não falou nada, gente. Você nem parou para ouvir, nem parou para se render, nem parou para se humilhar, nem parou para ter intimidade. Deus fala com intimidade. Intimidade, assim como nos relacionamentos normais, gasta tempo. Vai requerer tempo, paciência, persistência, consistência. É um investimento que a gente precisa ter, né? Eu até coloquei uma frase aqui, não dependa da sua própria percepção ou entendimento. Ou seja, meu entendimento é uma ferramenta e não um trono.
Jeremias capítulo 17, no verso 7, diz assim: mas bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor. Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Lembre-se que você pode fazer planos e deve, né? Porque uma casa não fica de pé se ela não tem uns alicerces, ou seja, está falando de planejamento. Mas o nosso planejamento ele é construído a partir de direções celestiais. E logo as minhas decisões, que vai ser atrelada às minhas convicções, que está envolvida com relacionamento de intimidade, a gente vai ser muito mais sólido. E é isso que a gente precisa crescer e se desenvolver. Esse ensinamento não é só para você, querido. Esse ensinamento é para mim, é para qualquer pessoa que queira crescer em convicções. E aí você não vai ser mais levado pelo vento, levado pelas circunstâncias, levado pelas falácias das pessoas, porque, gente, perceba, as pessoas vão ser comentaristas da sua vida. Seja para o bem, seja para o mal. Você pode pegar todos os exemplos bíblicos de sucesso. Todas essas pessoas, tiveram pessoas que encorajaram elas, mas tiveram pessoas também que falaram assim, acho que isso aí não vai dar certo não, acho que isso não é para você não. Tanto homem quanto mulher. Você acha que nós não vai acontecer? Você acha que conosco não vai acontecer? Se com Jesus aconteceu, então a gente precisa estar ciente disso e não achar que a vida que nós vamos viver vai ser uma vida assim que todo mundo vai apoiar. Não, gente. E eu estou falando isso porque propriamente, talvez dentro das nossas casas, às vezes, pessoas que não têm o Espírito Santo, às vezes vai trazer algumas direções que às vezes vai trazer uma confusão sobre nós. A gente precisa ter a nossa honra, respeito, principalmente se nós somos filhos e estamos submissos aos nossos pais, mas a gente precisa entender e estender as estações para a gente começar a tomar as decisões a partir de hoje, plantando nas convicções coerentes e concernentes à palavra de Deus. Jamais desonrar pai e mãe, jamais desonrar as nossas autoridades, mas as nossas convicções ser baseadas sempre na palavra de Deus. E isso então foi o nosso confiar. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconhecer, gente. Reconhecer o Senhor, não só na hora que você vem para o culto, esse podcast aqui maravilhoso, a gente está aqui sim, na hora que você ouve a palavra, mas reconhecer o Senhor na sua agenda, reconhecer o Senhor nas suas finanças, reconhecer o Senhor nas suas decisões, como estamos falando. Na sua agenda. Reconhecer o Senhor em tudo. Como que nós deveríamos, né? Porque eu conheço Ele. Se eu confio, é porque eu já estou nesse lugar de intimidade, conheço o que Ele fala, gera convicção. E aí a minha convicção vai ser como esse lugar, como se fosse acionar, é como se fosse um lugar de proteção. Eu não sei se é um filtro ou uma luz querendo representar. Eu aciono o alarme. Opa, essa questão, essa amizade, esse ambiente, tá reconhecendo a Deus? Essa fala aqui, eu estou reconhecendo o Senhor nisso, eu estou reconhecendo podridão, sujeira, morte, problema, dívida, engano. Olha, isso daqui, eu estou reconhecendo. Não tem nada demais. Está reconhecendo a Deus no maior ou no menor, ou só naquilo que você quer. Para um lugar de convicção, a palavra vai nos chamar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E assim Ele vai lhe mostrar, Ele vai alinhar com direção aquilo que você precisa alcançar, seguir. Te reconhecer, gente, isso vai trazer também proteção para você e para a sua vida, né? Nós precisamos ser protegidos quando a gente está submetendo a palavra, quando a gente está submetendo as diretrizes celestiais, né? Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, faça em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a gente tem que ter tal temor para nós reconhecermos a nossa agenda, reconhecermos a nossa conta bancária, reconhecer os nossos relacionamentos, reconhecer tudo que envolve a nossa vida. Para que assim a gente consiga ter esse discernimento, ter esse entendimento, sermos protegidos. Você quer ser protegido pelas suas convicções e decisões tomadas? Então a gente precisa ter esse reconhecimento do Senhor. A palavra está deixando clara em todos os seus caminhos. Não é só no que quer, não é só naquilo que você gosta, não é só, não, isso aqui me dói, não, essa área aqui eu não gosto muito não. É exatamente aí que você precisa reconhecer. Se é exatamente uma área frágil, se é uma área que você não tem tanto conhecimento, é a área que aí você tem que reconhecer mesmo. Mas não só ela, mas todas as áreas da nossa vida, porque a própria palavra está falando. E admita a presença de Deus nele, deixa Deus invadir a nossa vida, as esferas da nossa vida, a área sentimental. Você quer sua área sentimental abençoada? Você quer sua área financeira abençoada? Deixa Deus invadir essas áreas, porque assim Ele vai nortear e vai falar assim, olha, ajusta isso, olha, mude isso. E assim a gente vai tomando decisões, a gente vai mudando, a gente vai ajustando, vai apertando o parafuso e vai melhorando. Não é chamado, gente, nós não somos chamados para sermos perfeitos. A Bíblia não chama a gente para ser perfeito, ela chama a gente para ser santo. Santo. Ser igual a Ele, santidade. Ou seja, leia a palavra, ora, jejue,
que você já vai estar fazendo praticamente aí 99% daquilo que a Bíblia já nos chama a viver. Então, assim, é aquilo que vai nos nortear para vivermos segundo essa percepção. Então, assim, reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos. E nesse lugar, como o Matheus estava compartilhando de reconhecer, nós precisamos reconhecer também quando nós falhamos. Nós não reconhecemos o Senhor antes na decisão, nas tomadas de escolhas, ou até mesmo naquilo que a gente está desenvolvendo. Nós precisamos reconhecer Ele também nos processos de restauração e de reconstruir. E reconhecer, Senhor, foi uma decisão minha, eu não confiei em Ti, eu não fui para a Sua palavra, eu não reconheci a Sua direção. Então agora eu preciso estar nesse lugar de reatar, reconhecer o seu nosso tempo. Todas as vezes que eu erro no meu tempo, e principalmente talvez uma condição que eu estou fazendo ou demais, às vezes não é porque a gente está fazendo de menos, a gente está fazendo demais, estou trabalhando demais, estou investindo muito tempo nas redes sociais, isso é bom, isso eu tenho que fazer. Mas qualquer coisa que rouba esse lugar do reconhecimento, do tempo de intimidade, da presença que nós temos tendo com Ele, o Senhor traz até trouxe já o tema, mas quantas das vezes o Senhor falou, já trouxe ao meu coração, filha, quando você não reconhece a agenda que eu tenho para você, você rouba tempo naquilo que eu gostaria que você estivesse investindo. Então tem coisas que você não está crescendo, não está desenvolvendo, porque você está roubando o tempo mesmo de si mesmo, porque você não está me reconhecendo na submissão, na confiança de render sua agenda, de render o seu planejamento. Não é o tanto, né? É tão lindo que a palavra nos fala que inútil vos será, né? Bem cedo levantar, Salmo 128 a 127. Penosamente trabalhar, os seus amados dar enquanto ele dorme. Talvez se você ler esse salmo, você vai falar assim, poxa, então beleza, eu não preciso trabalhar, se quando eu estou dormindo, você me dá, então para que trabalhar? Não, não é nesse lugar do extremo, gente. Mas é um lugar de uma confiança. Inútil é eu sempre querer fazer tudo ao custo da minha força, da minha razão, do meu próprio entendimento, das minhas convicções. E muitas das vezes vai gerar um fruto amargo de dor, de perda e dano, porque eu não estou reconhecendo o Senhor. Porque se Ele cuida no lugar, o lugar perfeito, nós trouxemos aqui. Direção clara vem de conhecimento constante. O lugar mais perfeito da nossa realidade é no centro da vontade do Senhor, na obediência. Nós só podemos estar nesse lugar perfeito, em obediência, quando nós reconhecemos que o Senhor é. E 3 ações práticas que nós temos desse lugar do reconhecer, antes de você começar um trabalho. Traga esse lugar aí de reconhecimento que você precisa ter aí para a sua vida. Reconhecer a Deus, né? Que nós temos falado aqui desse reconhecimento. Então, antes de você começar qualquer trabalho, reconheça esse lugar para que você tenha essa percepção. Segundo, antes de tomar qualquer decisão, decisões simples, decisões difíceis, decisões para uma pauta de uma reunião, decisão para você conversar alguma coisa em casa, decisões, tudo. Reconheça aí esse lugar. E antes de dormir, que é o momento ali que você vai finalizar o seu dia, você vai examinar ali todo esse lugar. Traga esse reconhecimento, porque isso vai começar a ajudar você a começar a colocar os pingos nos is, a nortear aquilo que você tem falhado, aquilo que você pode ajustar. Porque, gente, essa reflexão vai fazer você avançar. E até mesmo um lugar, como o Matheus trouxe, de proteção. E esse reconhecimento do trabalho está trazendo também para um lugar de rotina, né? Não importando ali, porque normalmente a gente começa o nosso dia... Ou da sua escola, faculdade, né? Enfim. Então, da sua rotina. Comece o seu dia reconhecendo que Ele é. Reconhecendo que você depende dEle, reconhecendo que é a graça, que é o sustento dEle. Eu sempre falo, você não está aí checando, opa, acabou o ar, não estou respirando, não. Há uma condição na vida da sua vida, você crendo ou não, você aceitando ou não, que você depende do Senhor para te dar fôlego de vida. Então reconheça Ele, seja grato nisso e assim também pratique as demais ações. Nós falamos de confiar, reconhecer e também, não menos importante, sobre temer. Tema ao Senhor, então eu me afasto do mal. O texto diz, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema reverentemente e adore ao Senhor. E afaste inteiramente do mal. Olha só, convicção aí do número 3. Eu temo ao Senhor, então eu fujo do mal. Não é brincar com o mal, é fugir do mal. As pessoas têm muita dificuldade com coisas, às vezes parece que aparentemente simples, né? Mas a gente acaba se enrolando com isso. Tem uma passagem, agora não me recordo, mas que um dos profetas trazem que no fim dos tempos, cada vez mais as pessoas, a perversidade do coração das pessoas, elas chamam o errado de certo e o certo de errado. Eu e você, quanto mais a gente reconhece o Senhor, e sendo algo bem prático, reconheça o Senhor nas suas escolhas, nos filmes que você assiste, nas séries que você assiste, nos livros que você lê. As pessoas que você segue na rede social. As pessoas que você segue, o conteúdo que você assiste. Tudo isso está te enchendo de algo.
E aí, né, como a palavra diz, os olhos são as janelas do corpo, né, as janelas do coração. Também, então, né? se os seus olhos estão tão maus, quantas trevas há em ti? E muitas das vezes a gente não reconhece ao Senhor porque a gente está tão cheio de nós mesmos e tão cheio da podridão daquilo que está ao nosso redor. Então, quanto mais eu temo ao Senhor, eu amo aquilo que Ele ama e eu odeio aquilo que Ele odeia. Você sabia que tem coisas que o Senhor odeia? O Senhor odeia a inimizade entre os irmãos. O Senhor odeia aquele que faz o mal contra o outro. O Senhor odeia a morte. O Senhor odeia o orgulho. Então a palavra assim vai nos trazer coisas que o Senhor odeia, são abomináveis ao Senhor. E é usada essa expressão mesmo, viu? Ele Odeia, gente. E nessa condição a gente precisa aprender, olha, a minha convicção vem, olha, eu me apoio nele, eu dependo dele, a palavra dele estabelece. E aí, como eu estabeleço ainda mais essa convicção, eu caminho nessa convicção, eu reconheço. E como essa convicção me protege e gera desenvolvimento onde eu for, eu temo e eu afasto, eu evito esse lugar do mal. Por quê? Porque eu vou discernir, eu vou distinguir luz de trevas, trevas de luz. Então, querido, querida, abra os olhos do seu coração, assim como a palavra nos ensina a orar. Abra os olhos do seu coração, que o Senhor vem abrir os olhos do nosso coração. Reconheça o que é trevas. Reconheça aquilo que, em vez de estar gerando vida, profetizando bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, família e trabalho, está se enchendo 2, 3 horas, está gerando maldição, medo, temor. Ah, não tem nada a ver. Está escolhendo se afastar ou brincar. E aí você tá se enchendo de tudo isso que ela trouxe, de todos esses exemplos, né, que tá no nosso dia a dia. Todos nós estamos lidando com essa questão da rede social, a facilidade com aqui nós chamamos em Portugal de telemóvel, né, no cellphone, no telefone, enfim, aquilo que nós temos com praticidade para poder ter acesso a várias coisas ao mesmo tempo. Gente, você tem noção que isso daqui, ó, isso daqui, você consegue trabalhar, você consegue acessar diversas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. E isso daqui, querendo ou não, prende a nossa atenção. Muitas pessoas vivem disso daqui agora, às vezes sem um laptop, sem algum computador maior, porque é a facilidade, a praticidade que é muito bom. É uma fonte de relacionamento, é uma ferramenta. de comunicação. Só que se eu não sei o que está passando aqui, se não tem um filtro, como ela mesma trouxe, de diversas coisas aqui que nós podemos nos atentar, se eu não me coloco nesse lugar de odiar o mal, isso vai só alimentando meu coração. E aí você pode começar a perceber que você está ficando muito frágil, você está ficando com as emoções muito voláteis, você oscila demais, qualquer coisa, não, eu acho que eu não consigo. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado com qualquer coisa. Você tem reações por conta do que você está cheio. Aí você vai falar assim, não, as pessoas começam a se diagnosticar de algo. Eu vejo as pessoas assim com facilidade. Não, eu tenho TDAH. Não, eu tenho isso. Não, eu tenho crise disso. Não, eu fico, como assim? Eu falo, essa pessoa, primeiro, né, a questão não é porque não tem a doença nem nada que pode ser tratado, não é isso. Mas a pessoa, às vezes nem foi no médico, não fez um exame, não olhou, e às vezes a pessoa, exemplo, vamos pegar exemplo claro, que acontece muito. A pessoa tá o dia inteiro na rede social, à toa, não trabalhando, à toa. Aí a pessoa fala comigo, eu tenho TDAH. Não, para mim a pessoa não tem TDAH. A não ser que seja comprovado pelo um teste que a pessoa faça com um exame bem estabelecido com um profissional. Mas a pessoa está na rede social o dia todo. É claro que ela vai ter a percepção dela alterada. Por quê? O cérebro dela está consumindo isso daqui durante o dia todo. E nossa estrutura, ela não tem capacidade para poder pegar tanta dopamina na nossa mente 24 horas ali, escutando, vendo tantas coisas. Então, são coisas, gente, que tá acontecendo nas nossas vidas, tá nos nossos olhos diariamente, e a gente está se perdendo com essas coisas. E aí nós retornamos também ao princípio anterior daquilo que você acabou de falar. Nós nos apegamos a todas essas coisas e mais do que apenas um diagnóstico, porque diagnósticos sim existem. Mas será que o tanto que eu conheço o diagnóstico, eu conheço Deus que gerou as pessoas que reconhecem e que tem até capacidade de fazer o diagnóstico? Como assim? A gente tem limitado tanto quem Deus é, em vez de a gente crescer na convicção de quem Deus é, e assim nós crescemos a nossa convicção e temos uma vida sólida, a gente está colocando Deus dentro da limitação daquilo do nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento é falível, é limitado. E algo que vai nos preservar, de nos removermos desse lugar, é temer ao Senhor. E o temor do Senhor é um lugar também de rendição, é de submissão. É o princípio da sabedoria, né? É o princípio do saber. Em vez de eu crescer no meu próprio entendimento, eu não consigo confiar em Deus e receber da convicção dele se eu me apoio no meu próprio entendimento. Não tem como. Eu preciso renovar a minha realidade com a realidade dele para assim me apoiar no entendimento dele e assim elevar o meu entendimento.
não só de quem ele é, mas do que ele me chama para ser, para estabelecer e para viver. Mas esse lugar só é estabelecido quando eu temo a ele. Eu discerno trevas de luz, bem e de mal, conforme ele é, conforme o padrão dele, conforme a essência dele. E nesse lugar eu me afasto. É uma escolha. Todos os itens que nós trouxemos aqui é a palavra nos chamando para o lugar de ação. Olha como que é maravilhoso. O nosso relacionamento com o Senhor não é algo passivo, é algo que ele nos obriga. Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, é algo que ele nos chama para o mesmo nível de atividade, comprometimento e aliança que ele se apresenta até a nós. Ele sempre é o primeiro a se apresentar, a entregar a vida, a nos restaurar, a falar, olha, eu estou aqui na mesa, vem estar comigo, vem aprender de mim, vem receber da convicção. E querido, o Senhor quer que você viva uma vida cheia de propósito. Paz e propósito gera progressão e prosperidade, mas para progressão você tem que ter estrutura. E convicção te traz esse lugar. E nós precisamos construir esse lugar de intimidade e revelação, né? Eu anotei uma frase aqui para nós finalizarmos. Sem temor, convicção vira discurso. Com temor, convicção vira direção e a pureza que vai emanar do nosso Deus. Então que nós venhamos confiar, venhamos reconhecer e venhamos temer ao nosso Deus. Porque assim nós viveremos em convicção, pautado nas direções que somente Ele está nos dando, honrando os processos, honrando as nossas autoridades, honrando as pessoas que estão acima, abaixo, ao lado, porque isso faz parte da nossa essência, a nossa identidade. E assim você vai ter um lugar de progresso na sua vida. Eu tenho certeza que você quer progredir na sua vida, não é mesmo? E prosperar. E é igual a parábola para a gente também finalizar, que me veio aqui já à tona a palavra de Jesus. Você vai ter uma vida sólida, sabe aonde? Construída sobre a rocha. Pode vir a tempestade vem, mas você não vai ser derrubado. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Pega esse link e compartilha com as pessoas que precisam crescer em convicção. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa crescer e se desenvolver nessa área com bases sólidas que nós conversamos aqui. Um assunto tão leve, tão bacana para nós crescermos, então seja canal de Deus na vida de alguma pessoa, curta esse conteúdo que é muito importante, que a plataforma entende que ele é relevante e ela mesma vai compartilhar com outras pessoas. Começa a seguir aí se você não segue essa página, é muito importante para nós, que assim você vai ficar ligado em tudo que a gente disponibilizar aqui, né? E manda seu comentário, o que diante daquilo que a gente trouxe aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, está instigando aí fé no seu coração. Manda seu comentário, o que você precisa crescer em convicção. Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.